Filipenses capítulo 4, versos 21 ao 23, que diz assim a palavra de Deus: Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo os saúdam. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Oremos, irmãos. Bendito Senhor, a palavra foi lida. Que o Senhor fale aos nossos corações. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça os nossos corações. Que possamos nos deleitar no Teu Evangelho. Que possamos nos deleitar na Tua bondade, na Tua grande misericórdia. Fala nessa noite a nós, poderosamente, pelo Seu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos agora encerrando essa exposição da carta aos Filipenses com esses 3 últimos versículos dessa carta. Uma carta onde nós meditamos, passamos bastante tempo meditando sobre ela, estudando sobre ela, refletindo sobre as questões que impactam na nossa vida, como a carta de Paulo aos Filipenses fala aos nossos corações, como nós vimos aqui em outras vezes, que é uma carta que fala da alegria do apóstolo por causa daquela jovem igreja, uma igreja que ele fundou, que ele plantou, mas que ele não ficou ali muito tempo, porque ele logo foi expulso, mas que foi por causa de uma visão que ele teve de um macedônio, falando: Paulo, passa a Macedônia, vem falar conosco, que Paulo se dirigiu para lá, embora quisesse ir para outro lugar. Mas o Espírito, através desse sonho, inicia o apóstolo para que ali fosse na Macedônia, para que ali constituísse 2 igrejas principais, as igrejas de Tessalônica e a igreja dos Filipenses. E Paulo constitui ali. Essa igreja, essa jovem igreja aqui, que Paulo dirige essa carta, numa situação tensa, numa situação que não é favorável a ele. Qual é a condição de Paulo quando ele escreve essa carta aos Filipenses? Uma carta que fala de alegria, que fala de generosidade, que fala de compromisso, de companheirismo, que reflete o amor do apóstolo por aquelas pessoas. Ele estava na prisão, em Roma. E é de lá que ele dirige essa carta, que ele escreve essa carta, que ele manda essa carta aos Filipenses. Uma carta que fala do amor e da bondade de Deus. Uma carta que se inicia falando da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma carta que se inicia falando da servidão que há em Cristo Jesus. Falando da graça e da paz que vem de Deus, que é o nosso Pai. Essa paz que excede todo entendimento, que vem até nós por meio da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Não é uma situação simples, nem a de Paulo, nem a dos Filipenses. Eles estavam cercados por uma sociedade que os oprimia, que os colocava de lado, que não dava os direitos que eles deviam ter. Eles eram vulneráveis naquela sociedade. Eles eram excluídos daquela sociedade. Eles estavam sendo oprimidos por causa da fé que eles tinham. Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sofrendo. Paulo escreve essa carta para dar força a esses irmãos, para encorajar a esses irmãos a ficarem firmes em Cristo Jesus e no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo também escreve para que eles fossem humildes e unidos em uma só mente, em um só espírito, tendo um só jeito de pensar, uma só forma de pensar. Porque Filipos era uma cidade importante do Império Romano. Como nós vimos, se chamava uma pequena Roma. Eles tinham, os filipenses, os cidadãos daquela cidade, tinham orgulho de pertencer aos filipenses, de ser chamado de filipenses. Tinham orgulho porque eles tinham um templo do imperador ali. Eles rogavam, eles adoravam
adoravam o imperador como seu Deus. Eles tinham regalias que outras cidades, outros povoados do império não tinham. Isso fazia o orgulho deles exacerbar. Eles tinham uma cidadania importante. Mas Paulo fala que mais importante para eles é a cidadania dos céus que eles tinham. Que eles precisavam ser humildes. Que eles precisavam andar conforme o seu Senhor. No capítulo 2 ele mostra a humildade de Jesus, que não se julgou ser igual a Deus, mas se esvaziou, se fez homem para nos salvar. Foi obediente até a morte, morte de cruz, para ser exaltado sobre todo o céu e na terra. Paulo fala disso, mas Paulo fala também que esses irmãos precisavam olhar para essa humildade, para esse exemplo de Cristo e seguir esse exemplo. Apesar das dificuldades externas, esses irmãos tinham dificuldades internas. Os relacionamentos deles estavam feridos, quebrados, fragmentados. Paulo chama a atenção dos filipenses falando: vocês precisam agir como Cristo, ter o mesmo modo de pensar de Cristo, agir como Cristo, serem humildes como Cristo foi, amar como Cristo amou. Não querer buscar os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, mas sim a vontade de uns dos outros. A tal ponto que ele cita Evódia e Sintique, que eram mulheres importantes no meio da igreja, mas que o relacionamento quebrado delas trazia grande fragmento e tristeza para a igreja. A ponto da igreja se sentir ansiosa, triste, abatida por causa disso, porque estava afetando a igreja. Os nossos relacionamentos partidos, os nossos relacionamentos que não vivemos na presença de Deus pelo poder do Evangelho, quando nós nos fragmentamos, nos dividimos, queremos só fazer a nossa vontade, que parte da nossa vida comunitária. Paulo trabalhou isso com os filipenses. Paulo trouxe essa percepção aos filipenses. Mas Paulo também falou que que corria no próprio meio da igreja, dos falsos evangelistas, dos falsos pregadores, os inimigos da cruz, aqueles que eram contra o evangelho de Jesus Cristo, que Paulo vai falar lá no capítulo 3, verso 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, daqueles que são a falsa circuncisão, porque eles são os inimigos da cruz de Cristo. E Paulo vai falar que a verdadeira justiça procede de Deus por meio da fé, baseado no Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo fala, a partir do verso 12, que nós devemos prosseguir para o alvo, para a nossa soberana vocação que nós temos em Cristo Jesus. Porque é só nele que nós vamos ter perfeição, só nele que nós vamos alcançar a plena comunhão com Deus. Que nós precisamos andar de acordo com a fé e com aquilo que nós temos. O problema de nós hoje é que nós professamos uma fé na qual não temos. Nós dizemos que cremos em Deus, mas vivemos como se não crêssemos nele, como se ele não fosse importante para as nossas vidas. Nós dizemos que a oração é importante, mas nós não oramos, nós não buscamos a esse Deus em oração. Nós dizemos que a palavra de Deus é o centro da vida e da igreja de Cristo, mas nós não lemos essa palavra. Nós não buscamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Nós vivemos algo que não professamos. Nós professamos algo que não vivemos. E a gente precisa arrumar isso nas nossas vidas. A partir do verso 4, a partir do capítulo 4, como nós vimos, Paulo começa a trabalhar a questão de estar satisfeito, contente em Cristo Jesus. Paulo começa a falar
graus que ele sabe viver em todas as coisas. Ele sabe viver como pobre, como necessitado, mas ele sabe viver abastado. Ele sabe o que é passar frio, sabe o que é viver bem, sabe o que é ter suficiente e o que não ter. E ele fala que nada disso é mais importante do que ter a Cristo. Porque é Cristo quem o sustenta. É Cristo quem supre todas as necessidades dele. É Cristo quem é o suficiente. Se ele tiver Cristo, ele tem tudo. A gente precisa aprender a viver assim. Mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio às tribulações que nós vivemos, mesmo em meio à falta de alguma coisa para nós que é importante, se nós tivermos Cristo, isso é suficiente. Isso é o necessário para nós. Cristo suprirá todas as nossas necessidades. É isso que ele fala no verso 19, do capítulo 4. E nós chegamos aqui na saudação final. Depois de Paulo trabalhar tudo isso, irmãos, uma coisa que nós não podemos esquecer é que as cartas do primeiro século, elas eram escritas não para indivíduos, mas para uma comunidade. E nem todos que estavam ali na igreja sabiam ler. Então a carta precisava ser lida. A igreja de Colossenses, Paulo fala que a carta de Colossenses seja lida e vocês enviem para a igreja de Laodiceia, e a carta que Paulo tinha escrito para a igreja de Laodiceia também deveria ser lido na igreja de Colossenses. Havia esse costume entre as igrejas, esse meio de transitar as cartas por meio das igrejas. Era assim a forma de correspondência, é assim que eles se tratavam, assim que eles conversavam. Hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos o e-mail e temos outros meios, mas no primeiro século demorava um pouco mais. Então, quando essa carta chegava, era uma carta que deveria vir trazer alegria, era esperado por aquilo que o apóstolo ia falar. E mais uma vez, assim como a gente tem falado, por todo esse tempo que a gente expôs essa carta, Paulo é pastoral. E aqui mais uma vez ele é pastoral. Aqui ele mostra o seu afeto, não somente com toda a comunidade. Uma vez como Paulo fala aí no verso 21, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Paulo não está preocupado somente com a igreja, com a comunidade, coletividade. Ele está preocupado com cada um. Ele tem esse cuidado de falar, saudem cada um de vocês. Que a saudação, a minha saudação, seja cada um, recebam individualmente o meu cuidado, o meu amor, a minha afetuosidade. Nós vemos o amor de Paulo aqui pelos filipenses. E Paulo continua falando que não só ele tem essa afetuosidade, assim como aqueles que estão com ele têm essa afetuosidade pela igreja de Cristo. Ele fala, os irmãos que se agem comigo no saúde. A igreja, ela se preocupa com a igreja de Cristo. Nós, quando oramos pela igreja, nós não estamos orando simplesmente pela igreja presbiteriana central. Nós estamos orando pela igreja de Cristo Jesus no Brasil. Nós estamos nos preocupando, nós estamos em vista, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando dessa coletividade de pessoas que estão reunidas nesse momento, que se reuniram hoje para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, que separaram o dia de hoje para se dedicar ao nosso Deus. Isso mostra a importância. E Paulo fala, veja que Paulo está preso, mas ele não tem a noção de estar isolado, sozinho, mesmo preso. Ele sabe que há uma igreja no meio, que há pessoas trabalhando, cooperando com ele.
Nós vimos isso aqui. Nós vimos aqui que pessoas, por causa das suas algemas, têm cooperado com Ele, têm se tornado mais motivadas a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo em face à opressão, mesmo em face à perseguição, às dificuldades, eles estão dispostos a anunciar, aonde quer que seja, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos que se acham comigo saúdam vocês. E agora vem o verso 22 que eu queria que nós prestássemos atenção. Vejam o que diz o verso 22. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de céu. Paulo agora chama a atenção dos filipenses para a santidade da igreja. Ser santo é ser destacado, separado por Deus. Essa é a ideia de santidade, essa é a ideia de ser santo. Deus escolheu o povo entre todos os povos da terra para ser sua propriedade, para pertencer a Ele. Deus chamou pecadores para viver uma vida, uma nova vida com Ele, por meio de Cristo Jesus. Deus nos chamou com um chamado forte e poderoso, nos tirou das trevas, nos transportou para o reino da sua luz. Deus, quando estávamos perdidos em nossas transgressões e pecados, Deus nos reavivou, reanimou, vivificou pelo seu Espírito, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Paulo fala que todos os santos saúdam os filipenses, ele está falando dessa perspectiva de santidade, daquele que foi separado, aquele que está sendo santificado, aquele que Deus, como o próprio Paulo falou, começou a boa obra e vai terminar essa obra. A obra da santificação, ela só terminará quando nós estivermos junto com o nosso Deus, seja na sua volta triunfal, ou seja, quando nós partimos dessa realidade para estarmos vivendo na eternidade com o nosso Deus. Aí sim a nossa santificação estará. Até logo nós estamos sendo trabalhados, fortalecidos, de fé em fé, de glória em glória, mediante o poder de Cristo agindo em nós, pelo poder da sua palavra. É ela quem nos santifica, é ela quem nos transforma, é ela quem nos muda. É essa palavra, é esse Deus. Por isso, os filipenses, Paulo, aqueles irmãos que estavam com ele, que eram santificados, que estavam em Roma, uma igreja, uma cidade perdida, puramente perniciosa, puramente transgressora, imoral. É nesse lugar que essa igreja, que esses irmãos estão sendo santificados em Cristo Jesus, para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Mas Paulo agora, ele fala que aqueles que estão com ele lá em Roma, especialmente os da casa do céu. E aqui há uma discussão entre os teólogos, entre os eruditos, o que Paulo quer dizer com aqueles que são da casa de César. Paulo está preso em Roma. Paulo está preso em um local, numa casa, em um calabouço, cercado de soldados. Paulo foi colocado lá
por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Nós lemos agora na nossa liturgia em 2 Timóteo que ele foi colocado por causa das algemas ele está. Mas o que ele fala? Que por causa disso a palavra ainda é pregada. Em Filipenses capítulo 1, verso 13, ele vai falar que todos ali na casa de César sabem que ele está preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso não é suficiente para parar Paulo. Isso não foi suficiente para parar o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus ela não pode ser restrita por causa de correntes, de algemas, de prisões. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus ela é livre e ela liberta, mesmo em meio a cadeias, mesmo em meio à escuridão, ela traz luz. Esses da casa de César provavelmente eram escravos, servos que trabalhavam, mas que ouviram falar de Paulo. E ouviram a palavra de Paulo, ouviram o Evangelho de Jesus Cristo e foram libertos. Foram transformados. Paulo, lá no capítulo 1, ele vai falar que a tal ponto que até a guarda pretoriana, os soldados do império, ouviam o Evangelho e possivelmente se convertiam a Jesus. O Evangelho não pode ser parado. O Evangelho é poderoso demais. A mensagem de Cristo Jesus é poderosa demais. Ela não fica tapeada num calabouço. Ela não fica estática numa casa. Ela não para em algemas. Ela não para em correntes. Ela é libertadora. Ela é transformadora. Ela transforma o pecador em um santificado. Ela transforma o inimigo em amigo de Deus. Ela transforma alguém que é bastardo em filho de Deus. Genuíno filho de Deus. A gente precisa aprender com isso. Quando Paulo escolhe colocar aqui na sua saudação final, que aqueles que estão saudando, especialmente da casa de César, isso Paulo está apontando para o poder do Evangelho de Jesus, para a verdade poderosa que há na mensagem do Evangelho. Paulo está mostrando que ela não pode, que o Evangelho, a mensagem evangélica, ela não pode ser parada, ela não pode ser acorrentada, ela é poderosa. Ela é transformadora. É isso que Paulo está mostrando. E Paulo encerra a sua carta falando mais uma vez da graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo iniciou a sua carta falando da graça do Senhor Jesus. A graça de Deus, o favor imerecido, a bondade, a misericórdia de Deus. E agora ele encerra mais uma vez. Ele fecha tudo aquilo que ele está falando com essa graça, com esse favor que vem do alto, que vem de Deus. Essa graça que traz paz, que traz alegria, que traz conforto, que traz refrigério, que traz transformação, que mostra a bondade, que mostra o poder, essa graça que é transformadora, essa graça que é imerecida, essa graça que nós recebemos por causa da obra de Jesus Cristo. É essa graça do Senhor Jesus Cristo que Paulo quer que esteja fortalecendo a vida e o espírito dos filipenses. Quando Paulo fala que essa graça seja com o vosso espírito, ele fala da integridade do homem, a vida como um todo, não apenas o campo espiritual
espiritual, mas aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós realmente somos, porque o homem é um ser integral, ele não é separado em corpo e espírito simplesmente, não é em matéria e imatéria. Não, o que Paulo está falando aqui, que essa graça ela tem que envolver todo o homem, e ela precisa estar com o homem como um todo. Ela envolve a nossa carne, ela envolve o nosso intelecto, ela não envolve o nosso psíquico, ela envolve o nosso sentimental. A graça de Deus nos envolve toda. Ela tem que estar conosco, com o homem como um todo. É isso que Paulo está falando aqui. Que essa graça que vem de Deus, essa graça que Paulo viu ser manifesta na vida dos filipenses, pelo envolvimento, pelo compromisso deles, essa graça tem que ser continuamente manifesta na vida deles. Essa graça que é poderosa e que transformou a vida deles, que nos transforma, ela tem que estar conosco, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo as nossas mãos, fortalecendo a nossa mente, para que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado, glorificado nas nossas vidas. E o que nós aprendemos com tudo isso, meu irmão? O que nós aprendemos com tudo que nós fizemos? Em primeiro lugar, que a igreja, apesar de todas as suas dificuldades, apesar das pressões externas e internas, ela é povo de Deus, escolhido por Deus, santificado por Deus. E isso deve ser motivo de alegria para nós. Que nós somos esse povo escolhido, santificado por Deus, para vivermos aqui na terra o Evangelho de Jesus Cristo. Mas também nós aprendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda aquele que crê. Paulo estava preso. A igreja estava sendo oprimida, mas nada disso parou o Evangelho de Jesus Cristo. Os soldados que cuidavam de Paulo na prisão foram salvos. Os escravos do imperador, que posteriormente decapitou Paulo, matou Paulo, foram salvos em Cristo Jesus. O Evangelho conquistou Roma a tal ponto que mais de 200 anos depois, Constantino, o imperador de Roma, declarou que o Evangelho, que o cristianismo poderia ser vivido, seria a religião oficial ali, naquela cidade. O poder do Evangelho não para, ele não pode ser barrado, ele não pode ser acorrentado. Esse Evangelho motivou que aqueles irmãos mais e mais pregassem com ousadia. Nós precisamos nos sentir encorajados a viver a vida de acordo com o Evangelho de Jesus e sermos, pregarmos e anunciarmos as boas novas aonde quer que nós formos e tivermos oportunidade de estar. Mesmo se nós formos caluniados, nós vamos pregar o Evangelho. Se nós formos deixados de lado, nós vamos pregar o Evangelho. Porque Ele é o poder verdadeiro de Deus. Mas acima de tudo, algo que nós aprendemos nessa noite é que a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus nos sustenta. Paulo, na carta aos Coríntios, quando fala do espinho na carne dele, que ele fala que ele ora a Deus, Deus fala: Paulo, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta.
A graça do Senhor é o suficiente. A graça do Senhor nos sustenta. A graça do Senhor nos fortalece. A graça do Senhor nos mantém firmes. A graça do Senhor nos mantém ligados com o outro. A graça do Senhor faz a igreja progredir, viver e romper em fé pelo poder do Evangelho. É a graça de Deus, é o favor de Deus, o qual nós não merecemos, mas nós respondemos com fé, amor, obediência e gratidão a essa graça que vem a nós pelo sacrifício de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.